Fala pessoal, beleza? Tudo tranquilo? Para quem não me conhece, eu sou o Rafael Pacheco e hoje eu vou falar com você sobre a energia Kundalini, o tão famoso fogo serpentino. Para que a gente consiga entender, pelo menos de uma forma básica, o que é essa energia e onde ela está adormecida, eu tenho que falar um pouquinho sobre o primeiro chakra no processo de expansão de consciência. Ao longo da nossa coluna vertebral, nós temos 7 chakras no processo de expansão de consciência. Eu já falei para vocês em alguns outros vídeos do meu canal Expansão da Consciência e nesse canal aqui também, tá? Mas de uma forma rápida, a gente tem 7 chakras principais. O primeiro chakra é o Muladhara, que se localiza na base da coluna vertebral, mais especificamente no cóccix, desembocando no períneo, apontando para baixo. O segundo chakra se chama Swadhisthana, morada do ser. Ele se localiza no sacro, na altura do baixo ventre, e se estende até o órgão genital. Ele é o chakra da criação, da transformação e da fluidez. O terceiro chakra é o Manipura Chakra, conhecido também como chakra do plexo solar. Ele se localiza na altura da coluna vertebral correspondente à região do umbigo e também é conhecido como Cidade das Joias. E só a título de curiosidade, só para tirar qualquer dúvida que possa surgir, algumas correntes espiritualistas ocidentais mais modernas, elas colocam o chakra Manipura na boca do estômago e chamam o chakra Swadhisthana de umbilical, mas de acordo com a literatura védica, o chakra Swadhisthana não é umbilical e nem o chakra Manipura fica na boca do estômago, por mais que ele seja o responsável por todo o plexo solar. Eu só estou falando isso porque algumas vezes nos comentários do meu canal as pessoas ficam com um pouco de dúvida, tá? É apenas uma interpretação diferente. Eu sigo o sistema de chakras da literatura védica, dos Upanishads, das escolas de yoga de uma forma geral, como Kundalini Yoga, como Hatha Yoga, como Tantra Yoga, enfim, como a maioria das escolas de yoga. Beleza? Então tudo que eu estou falando aqui, inclusive o posicionamento de cada chakra, é baseado na literatura védica, tá? Beleza? O quarto chakra é o Anahata Chakra, conhecido como chakra cardíaco aqui no ocidente. E o quinto chakra, Vishuddha Chakra, na garganta. Sexto chakra, Agnya Chakra, chakra frontal. E o sétimo chakra é o chakra Sahasrara. Beleza? O chakra da expansão de consciência maior. Estou falando rápido aqui sobre os 7 chakras, só para você entender, não vou falar deles. O que eu quero falar aqui é que a Kundalini, que é a energia serpentina, ela está adormecida na base da coluna vertebral no chakra Muladhara. O que seria esse chakra Muladhara? Todo chakra ele tem uma forma yantra. O que seria essa forma yantra? É a forma espiritual geométrica dele, como uma mandala, que facilita a visualização do chakra, tá? E dentro do chakra Muladhara, a gente encontra o yantra de um quadrado amarelo, representando as 4 direções e as 4 dimensões da Terra. No âmago desse quadrado, adormecida, está a serpente Kundalini, dentro de um triângulo invertido, um triângulo de cabeça para baixo, que simboliza o órgão feminino, o princípio feminino Yoni, na cultura indiana. E essa serpente adormecida, ela está dentro ela está enrolada em torno do princípio masculino do Senhor Shiva, o objeto de poder dele, o Lingam de Shiva, que é uma pedra que existe em alguns rios da Índia. Eu não lembro de cabeça o nome do rio. Enfim, é um objeto fálico que representa o princípio masculino e essa serpente está enrolada 3 voltas e meia em torno do Lingam de Shiva. E essas 3 primeiras voltas, elas representam as 3 qualidades da matéria, ou os 3 aspectos do ser humano na matéria, eu entendo dessa forma, e cada aspecto, cada qualidade da matéria se chamam 3 gunas pelos hindus. E essas gunas, esses aspectos, essas qualidades, se expressam de 3 maneiras. Uma delas é o aspecto Rajas, o outro é o aspecto Tamas e o outro é o aspecto Sattva. Rajas é aquela energia mais ativa, é a pessoa que está sempre ligadona, sempre querendo fazer as coisas, que discute às vezes com muito fervor, tá? E o aspecto tamásico é a pessoa inerte, às vezes muito quieta, muito cansada, quando está em excesso é até muito preguiçosa. Então são 2 aspectos que em sua essência, eles atingindo o extremo, são polaridades completamente opostas, ou seja, inércia e superatividade. E a gente vai identificar um terceiro aspecto, que é o aspecto Sattva, que é nada mais, nada menos do que o equilíbrio dessas 2 forças. Seria uma espécie de meio termo, de caminho do meio, tá? Então, a gente encontra esses 3 aspectos enrolados
né, em torno do objeto de poder masculino do Lingam de Shiva, essa serpente poderosa, esse fogo serpentino, que representa, que simboliza a deusa Shakti na mais pura expressão do princípio feminino pela serpente Kundalini. E esquecendo, são 3 voltas, né? 3 aspectos, só que são 3 voltas e meia. A meia volta simboliza nada mais, nada menos do que a transcendência espiritual. O equilíbrio leva a uma nova etapa no processo de expansão de consciência. E além de ser a morada do fogo serpentino, Kundalini, o triângulo invertido também representa os 3 aspectos de consciência e de experiência. Os aspectos da consciência são cognição, conação e volição. E os 3 aspectos ou modos de experiência são conhecer, fazer e sentir. O triângulo invertido também representa as 3 divindades, Brahma, Vishnu e Shiva. Se vocês quiserem 3 indicações muito legais que falam desse processo do fogo serpentino, da Kundalini, de autores muito consagrados, muito respeitados no meio indiano, a gente pode pegar o Arthur Avalon, que ele foi um cara que morou na Índia há muito tempo, eu não lembro agora qual é o ano, mas ele é de uma época mais antiga, mas ele faz uma tradução, ele aprendeu sânscrito, o cara manda muito bem, o livro dele é excelente, é um dos melhores livros falando sobre o fogo serpentino, até porque o nome do livro é O Fogo Serpentino, tá? O outro livro que eu gosto muito é o livro do Satyananda, que é o Tantra Kundalini, que fala muito bem também, eles têm uma abordagem um pouco diferente, mas vale muito a pena, é excelente, eu adoro. Também tem um livro que não é exatamente sobre Kundalini, mas é o livro Os Chakras, do Harish Johari, acho que é esse o nome, Harish Johari. É um autor, o cara é pintor, o cara é poeta, é numerólogo, muito respeitado na Índia, e o livro é excelente, uma forma muito fácil de você compreender os chakras, a energia dos chakras e principalmente a relação entre eles na medida que o fogo serpentino se desenvolve e deixa de estar adormecido, acordando para o mundo, tá? Então esses 3 livros eu indico bastante, são livros assim de excelência, beleza? Eu vou falar um pouco da minha experiência com essa energia. Eu tenho 43 anos, a primeira vez que eu despertei essa energia eu tinha em torno de 18, 19 anos, tá? E ao longo desses anos eu tenho percebido que essa energia, diferente do que eu acreditava quando eu era mais jovem, ou então, como algumas pessoas propõem, a ideia de que quando você desperta a Kundalini, você se ilumina plenamente. Não é bem assim, mas eu compreendo e concordo a ideia de que você se ilumina sim. Em que sentido? Tá? Você expande a sua consciência. Você não chega num grau máximo de iluminação, se é que existe um grau máximo de iluminação, tá? Mas assim, você não se torna um ser plenamente iluminado, você não necessariamente atinge o Nirvana, como os budistas chamam, ou Moksha, como os hindus chamam, ou o Nirvipalka Samadhi, que é um tipo de Samadhi muito elevado para os hindus, ou Sahaja Samadhi, ou seja, são altos graus de Samadhi, ou Samadhi, eu não lembro agora de cabeça como é que é a forma correta que se chama. Enfim, tem vários canais de professores de yoga que falam muito melhor do que eu sobre isso. Estou falando da minha experiência própria, então se eu errar um pouquinho, não pronunciar da maneira correta, me perdoem, por favor. Mas como eu acredito que os hindus têm esse grande conhecimento transmitido pela yoga, pelas Upanishads, pelas escrituras védicas, eu sempre procuro me basear, me fundamentar. Quando eu tenho algum tipo de dúvida, algo que acontece comigo de forma energética, eu vou acatar uma informação lá nos livros de yoga, nos mestres antigos, nas escolas antigas, e também procuro muito extrair do budismo, que é outra filosofia que eu adoro, e do taoísmo. Enfim, voltando aqui à ideia de Kundalini, quando a Kundalini chega no topo da cabeça e você explode essa energia que muda o teu estado de consciência, não tem como. Se você falar que eu tive uma experiência de Kundalini e continuou a mesma pessoa, você não teve experiência de Kundalini propriamente dita, tá? Você pode ter tipo uma experiência menor, mas ela não chegou no Sahasrara, no topo aqui da cabeça. Quando ela chega aqui, quando ela sobe, quando a energia sobe pela coluna vertebral e atinge o coronário, você nunca mais vai ser a mesma pessoa. Não tem como, é impossível, tá? É claro que ao longo dos anos você pode ver que essa experiência pode se intensificar, tá? Então você pode ter uma experiência de Kundalini menor, sim, menor, no sentido assim, de não atingir os estados de consciência superiores, não atingir os chakras superiores, principalmente o Agnya Chakra
e o Sahasrara. Na verdade, eu não quero entrar muito na parte conceitual, tá? Mas quando a gente desperta a Kundalini, ela está adormecida no Muladhara, que seria o chakra básico, aqui no Ocidente a gente chama de chakra básico, e ela sobe pela coluna vertebral, ela sobe pelo canal Sushumna, que seria o condutor energético central, que só é ativado pela iluminação, mas voltando aqui, iluminação em sentidos menores também, tá? Quando eu falo iluminação, não estou falando só do Buda, do Cristo, do Saint Germain, desses grandes mestres, não. Estou falando de pessoas normais como eu e você, tá? Porque é muito comum no meio espiritualista a gente ficar, eu sou um negocinho e eles são grandes mestres. Por mais que isso seja verdade, você tem que entender que dentro de você também existe um Buda, um Cristo, um Saint Germain, um mestre iluminado também. Está ali, em centelha divina, o Atman está ali adormecido. Você tem que despertar. Então, voltando para o Kundalini, quando você tem essa experiência de Kundalini e ela para nesses chakras inferiores, você vai ter uma experiência muito legal também em alguns momentos. Se ela vier até o Anahata, que é o cardíaco, você vai ter uma expansão de consciência, às vezes mais ligada ao sentimento, e você pode até ficar um pouco emotivo ou emotiva também, tá? Mas depois a energia vai se dissipando ou retorna para o Muladhara, beleza? Mas quando ela passa do cardíaco, e bati aqui, mas quando ela passa do cardíaco, passa pelo Vishuddha, garganta, passa pelo Agnya Chakra e chega no Sahasrara, é um fenômeno, é uma experiência totalmente diferente de uma experiência de Kundalini que para nesses chakras inferiores, tá? Principalmente no umbilical. Muita gente desperta, chega no umbilical e não consegue passar ou volta, ou então fica no Swadhisthana, no sexual. Mas quando ela passa pelo Anahata, chega no Vishuddha, que seria o chakra de ligação entre a parte do sentimento do Anahata e o Agnya Chakra, que já é a estrutura mais espiritual, mais propriamente dita, conectada com os planos superiores, sua vida vai mudar completamente, tá? Na base da coluna a gente tem o Muladhara e tem dois canais energéticos chamados de nadis, que transmitem dois tipos de energia e sobem em espiral em torno da coluna vertebral, tá? Eu falei do canal Sushumna, mas espera um pouquinho. Eu não vou usar muito conceito técnico, só esses três para vocês entenderem um pouquinho. O Ida, que é o canal esquerdo, e o Pingala, que é o canal direito, cada um é responsável por um tipo de energia. O Pingala, se a gente fizer uma associação para ficar de mais fácil compreensão com o taoísmo, ele seria a energia Yang, e o Ida seria a energia Yin. Ou seja, Yin é a energia feminina, negativa, passiva, e Pingala seria a energia masculina, solar, uma energia mais ativa, positiva. Não é positiva e negativa no sentido de bom e ruim, mas no sentido de polaridade, beleza? E quando essas energias fluem pelo seu organismo de uma forma convencional, você sempre vai estar mais de um lado do que de outro. Então você vai perceber normalmente que você é uma pessoa, tanto um homem quanto uma mulher, ele vai ter uma polaridade, seja masculina ou feminina. Não estou falando aqui no sentido de sexualidade, não. Estou falando no sentido energético. Então, se você é um homem que é um cara mais tranquilo, meditativo, contemplativo, que procura introspecção, que escuta mais do que fala, você normalmente tem uma energia Yin mais ativa. Se você é aquele cara tradicional, movido pela testosterona, que fala, que move, que não no sentido ruim, até no sentido bom, que está sempre à frente, que é um grande líder e tudo mais, é muito ativo, você está ligado à energia da vitalidade, que é a Pingala, que é o canal Pingala, tá? Que é a energia Yang no taoísmo. Estão entendendo essa associação que eu estou fazendo? Estou falando um pouco rápido, vou devagar, ou me empolgo um pouco. Então, você sempre vai ter na tua vida, né, de uma maneira geral, as pessoas sempre têm uma predominância de um tipo dessas duas energias, tá? Seja a energia Yin ou a Yang. E como eu falei, fazendo associação normalmente com a Kundalini, com esses canais energéticos condutores, Ida, que é o canal esquerdo, ele é a energia feminina, energia mais passiva, mais intuitiva. E Pingala, que é o canal direito, ele é responsável por essa energia mais racional, mais intelectiva, mais solar, beleza? Ida é uma energia lunar e Pingala é uma energia solar, tá? Yin e Yang. E quando é que surge o Sushumna?
Sushumna é quando você transcende o processo do condicionamento material, do condicionamento mundano, quando você deixa de se vincular propriamente com os seus objetivos de vida, quando você deixa de ter como objetivo principal da vida o mundo material, quando você equilibra os dois canais, quando você não se torna uma pessoa comum que se dedica, na maioria do tempo, às coisas do mundo. Não que você não possa se dedicar às coisas do mundo. É muito legal, é interessante ver um futebol, ver um filme, contar uma piada, falar uma besteira. Também é interessante jogar videogame, mas isso não pode ser o principal, não pode ser o carro-chefe da sua vida. E quando você desperta um equilíbrio entre esses dois polos energéticos, o canal Sushumna, que é o canal espiritual, é o canal energético que te liga de forma brutal aos centros superiores de consciência, a sua vida muda por completo, tá? Então, quando você desperta a Kundalini, você sente aquela energia percorrendo a sua coluna vertebral e subindo de forma vigorosa até atingir o coronário, ao Sahasrara, saiba que você teve um processo sim de iluminação, de Samadhi, mas eu chamo de pequeno Samadhi ou micro Samadhi. É um termo meu, um termo próprio que eu criei, porque você sente uma expansão, você sente a sensação de unidade com o cosmos, com o universo, com o mundo. Você deixa de ser você mesmo, pelo menos naquele momento, e assim você expande sua consciência. Ao longo da nossa coluna vertebral, ao longo da nossa medula espinhal, existem 3 de nós no canal energético central Sushumna. Sushumna é o canal espiritual, o canal energético, o condutor energético que vai do chakra Muladhara até o centro superior, que é o chakra Sahasrara. Na verdade, explicando de uma forma mais específica, mais precisa, o canal Sushumna começa no chakra Muladhara e um pouco antes de chegar no chakra Agnya, no chakra entre as sobrancelhas, ele se divide em parte anterior e parte posterior. A parte que se divide em anterior, que se chama anterior, ela vem pela frente, passando pelo chakra Agnya, até chegar aqui no topo da cabeça, no Sahasrara. E a parte posterior vem por trás do crânio e se encontra com a parte anterior no topo da cabeça, no topo do crânio, no chakra Sahasrara. E ali você tem uma expansão de consciência num nível muito superior, num nível celestial, num nível cósmico. A gente vai falar depois um pouquinho sobre isso. Alguns yogis dizem que ele se associa à glândula pineal, outros vão falar que ele se associa à glândula pituitária. Mas eu acho que isso aí é muito complicado para a gente ter certeza. Mas enfim, quando você chega e acessa a pituitária quanto a pineal, quando você sente aquela energia brotando do centro da cabeça, pouco importa se é pineal, se é pituitária, o que importa é que você expandiu sua consciência. Beleza? Mas o que eu quero falar para vocês é o seguinte: desde a primeira vez que eu tive a experiência com a Kundalini, desde essa primeira vez, com 18 anos de idade, que eu senti a energia subindo e percorrendo pela coluna vertebral de forma intensa e vigorosa, até chegar ao topo da cabeça, ao Sahasrara, e explodir numa coroa energética, explodir de uma forma vigorosa mesmo, que te dá uma sensação de pertencimento ao cosmos, uma sensação de pertencimento à divindade, à Mãe Divina, ao Pai Divino, ao Ser Absoluto, ao Sublime. Desde essa primeira vez, outros processos de expansão de consciência ocorreram comigo. Então não é um processo que eu cheguei, brotou, explodiu, porque quando a gente vê nessas pinturas e as pessoas fazem essa associação, os santos têm aquela coroa de luz, essa coroa de luz é realmente quando a Kundalini sobe e explode no topo da cabeça, você sente a coroa energética aqui, quando você está no ápice, né? Claro que essa coroa energética não vai ficar o dia todo na tua cabeça. Uma pessoa normal, que nem eu, que nem você sente a coroa de luz abrindo, ela fica às vezes uns 30 segundos, 1 minuto, 10 segundos, 5 minutos, digamos, um tempo que vai variar de acordo com a consciência, com a expansão de consciência de cada um, que chega no coronário. Mas o interessante é que ao longo dos anos, na verdade ao longo dos próximos dias, quando isso ocorreu comigo, e acho que a maioria das pessoas deve ser assim, essa expansão de consciência ela vai ao longo do dia acontecendo de formas menores. É claro que quando você senta para meditar, por exemplo, e se você já tiver uma prática, já tiver despertado a Kundalini, já tiver ativado, já tiver explodido
digamos assim, essa champanhe energética pelo topo da cabeça, esse vulcão de luz e de energia que brota e explode, se você já teve isso pelo menos uma vez, num estado às vezes que nem é de meditação, mas quando você senta ali para meditar, para quem já tem o condicionamento, a prática diária, que já medita há meses ou até anos, o ideal é que sejam muitos anos, você vai perceber que essas experiências de expansão de consciência, elas se tornam maiores e cada vez maiores. Mas enfim, por que eu cheguei aqui? Tá? Por que eu estou falando isso com vocês? Essa experiência ocorreu comigo aos 18 anos, eu tenho 43, e ao longo desses 25 anos, essa experiência, essa expansão de consciência aumentou? Sim, é claro que sim, posso dizer que sim, mas não foi de uma forma muito brutal. Depois dessa primeira vez que eu tive, eu posso falar para vocês que foi um processo bem lento e gradual, tá? Teve alguns casos que eu consegui sentir acima do 7º chakra. Quando eu abri essa coroa, eu consegui sentir um ponto ainda acima do 7º chakra. Alguns yogis falam do 8º chakra, mas foram pouquíssimas experiências por um período bem pequeno de tempo, beleza? Falei pra caramba aqui, não cheguei ainda onde eu queria. Ao longo desses últimos meses, principalmente desses últimos 4 meses, sempre que eu medito no meu horário habitual, né? Quase sempre habitual, de madrugada, antes de dormir, eu sento ali, medito meia hora, 1 hora, 10 minutos, 5 minutos, depende do dia. Eu tenho filho pequeno, às vezes tem que acordar cedo, às vezes eu estou produzindo alguma coisa, estou meio cansado. Mas assim, todo dia eu medito, nem que seja 10 minutinhos. Mas tem vezes que eu fico 1 hora, 2 horas, enfim, aí vai de acordo com a possibilidade e com a capacidade energética do dia e com a ajuda também dos amigos, dos mentores espirituais, que às vezes eles facilitam um pouquinho até no processo de meditação e de expansão de consciência. Enfim, o que eu quero falar para vocês é o seguinte: nesses últimos 3 ou 4 meses, tá? Nessas práticas meditativas ou de manifestação energética também, eu faço uns exercícios de ativação energética, mesmo quando eu não estou meditando, às vezes eu sento e fico trabalhando a energia do corpo. Eu notei que não só a quantidade de energia, mas a qualidade da energia mudou um pouco, tá? Fazendo um parênteses aqui, desde os 18 anos, quando eu explodi a energia no coronário, no Sahasrara, eu comecei a ter um domínio sobre os chakras, tá? Muito maior do que eu tinha antes. Na verdade, até esse dia eu não sentia muito bem a repercussão física da energia dos chakras, eu não conseguia sentir a energia propriamente dita no corpo físico. Às vezes era assim, sentia um arrepio, sentia um negocinho na cabeça, mas não era aquela coisa que tu fala, caraca, para não falar palavrão, sentia a energia percorrendo, tá aqui no corpo físico. Hoje em dia eu tenho um certo domínio, é claro que eu não domino, dominar isso é para o mestre espiritual, mas eu tenho um domínio sim, eu consigo ativar a energia do chakra pelo pensamento, pela captação de prana. Eu não faço pranayama, eu já fiz várias vezes no sentido assim, como curiosidade e tal, mas nunca fui um cara que nem meditação que eu pratico praticamente todos os dias ao longo de meses, anos, desde novo, por mais que a gente sempre possa ficar um períodozinho, tipo, fiquei 1 semana sem meditar porque viajei, por isso, por aquilo, depois que tem filho também, o primeiro ano, quando o filho nasce, é bem complicado, a criança dorme pouco, então foi um período que me atrapalhou um pouquinho na meditação, mas aí eu tinha que dar atenção para a criança, né? Como um bom pai que sou. Enfim, já estou me perdendo. Então, eu notei que ao longo desses 3, 4 meses, o tipo de energia é diferente. Então, como eu falei para vocês, eu consigo acionar a energia do chakra, ou dos chakras, pelo pensamento, pela vontade. Porque eu notei que depois que a energia explodiu e eu fiquei com domínio sobre a energia dos chakras, eu percebi que ao longo do dia, às vezes jogando bola, malhando, conversando, no banheiro, fazendo necessidade, tomando banho, eu estava de bobeira, daqui a pouco os chakras começavam a abrir, e principalmente o coronário. O coronário, ele se tornou, e hoje em dia ainda é, o meu carro-chefe no sentido de domínio energético. Eu já estou falando com vocês, ele já está abrindo em certa medida. Primeiro ele abre o Bindu Chakra, que é aqui no cucuruto aqui, onde alguns yogis deixam aquele cabelinho aqui na careca. Ele e o coronário eu consigo abrir muito rápido, assim, em segundos, em 10, 15 segundos, até 5 segundos, eu dou o comando e consigo. Mas às vezes, se você não tiver com energia muito legal no dia, tiver algum problema no trabalho, em casa, enfim, eu senti às vezes uma certa dificuldade, demorava um pouquinho mais, 1 minuto, por aí. É claro, para eu chegar no estágio de coroa,
expansão tal, também não é rápido, aí eu tenho que sentar e meditar, mas abrir o coronário um pouquinho, eu consigo com facilidade. E eu comecei a notar que esse meu comando, essa minha vontade, quando eu fazia algumas técnicas que eu descobri depois que tinha no Kriya Yoga e no Tantra Yoga, de contração, de respiração, o chakra abria, ou seja, eu comecei a pensar, falei, cara, como o yoga é realmente muito importante, o Hatha Yoga, o Ashtanga Yoga, todo tipo de yoga que trabalha o corpo e a mente. Por quê? Ele consegue, pela manipulação do corpo físico, isso no meu entendimento, tá? Me desculpem aí se eu não falar com as palavras adequadas, mas ele consegue, pela manipulação do próprio corpo físico, e como o corpo físico está conectado ao corpo energético, que está conectado ao corpo astral, tá? O corpo emocional, tem uma ligação muito forte ali do físico com os corpos sutis. Então, pela posição, pelas posturas de yoga, você consegue sim atingir os chakras. Mas eu comecei a perceber que esse desenvolvimento energético que eu criei por conta própria, e eu não fazia yoga, eu falei, caraca, essa postura que eu criei no outro dia em casa, que eu fiz, que eu senti que abriu o chakra tal, os caras fazem no yoga. Quer dizer, eu já devo ter uma experiência de outras vidas que eu não lembro, tá? Eu até tenho algumas lembranças pequenas de alguns momentos, mas não nada muito diretamente relacionado a isso. Mas eu percebi que essa conexão do corpo físico com o corpo sutil, com o corpo energético, com o corpo astral, realmente é muito grande. Pela postura você consegue. E pela captação de prana, como eu disse para vocês, eu já fiz alguns pranayamas e vi que realmente eles são muito eficientes no processo de expansão de consciência. Eles ajudam. Mas é claro que o processo sempre, no meu ponto de vista, o processo principal de expansão de consciência é uma coisa interna. As posturas de yoga, tanto quanto os pranayamas, eles são veículos facilitadores, tá? Mas se você não tiver uma devoção interior, uma vontade interior, uma busca interior, por isso que eu acho que a meditação é o mais importante de tudo, sem sombra de dúvidas, a meditação é o que te conecta ao superior, tá? E em parceria com a meditação, a oração e a prática de mantra também, mas a meditação, para mim, é o meu carro-chefe. Enfim, já me perdi. Estou falando isso por quê? Então eu consegui perceber ao longo dos anos que simplesmente quando eu puxava o ar, tá, que o ar está cheio de prana, que é a energia vital, já expliquei isso em outros vídeos do meu canal. Quando eu puxo o ar, só inspirei normal, ó, já inspirei, já abriu um pouco dos chakras aqui ao redor, o chakra bindu já abriu um pouco, os chakras da perna, da canela já subiu um pouco da kundalini, de uma maneira bem menor do que se eu estivesse praticando uma meditação. Ou seja, como a prática da respiração é importante, como a prática do yoga é importante. Se eu chegar aqui, vou puxar a energia, eu consigo puxar, ela sobe pela canela de forma vigorosa e vai se distribuindo para o Muladhara e ele joga para o alto. Claro que para ter um processo de expansão, onde a aura se torna, digamos assim, muito melhor do que o meu normal e o coronário exploda numa coroa energética de luz, eu tenho que sentar, meditar, me concentrar, mas eu consigo fazer essa ativação ao longo do dia na fila do banco, no supermercado, não de forma tão vigorosa, mas em doses menores. E o que eu tenho percebido ao longo desses últimos anos, principalmente desse último ano agora de 2021, nessa minha relação com a energia dos chakras, com a Kundalini propriamente dita, com a energia celestial que entra pelo topo da cabeça também, eu não falei ainda, vou falar daqui a pouco, mas eu tenho percebido que toda essa ativação energética, ela tem se desdobrado, tem se potencializado, tem aumentado de uma forma muito intensa, muito extrema. E a própria clarividência em si, ela está aumentando no nível que eu nunca tive. Na verdade, assim, eu estou atingindo alguns níveis de clarividência, mas clarividência não espontânea, não incontrolável, mas abrindo de acordo com o meu comando e ativando e abrindo o chakra frontal, o Agnya Chakra, a parte parapsíquica do Agnya Chakra, que seria o terceiro olho, eu tenho conseguido ativar com muito mais intensidade e a visão em si ela está muito mais detalhada, tá? Não que eu não conseguisse antes, eu conseguia, mas antigamente eu tinha que ficar mais tempo, eu tinha que me dedicar mais tempo na meditação, aí tinha que entrar num processo de devoção muito fervoroso, não que eu não tenha que entrar, mas em alguns momentos eu tenho percebido que a ativação energética do organismo como um todo,
a abertura de clarividência. Eu estou falando com vocês, o coronário já abriu um pouco aqui, essa parte aqui, já está começando a tomar conta aqui. Então, só de eu falar, só de eu passar o conhecimento, eu tenho percebido que a clarividência abre, o coronário abre com muito mais vigor e a clarividência está ficando cada vez mais detalhada. Eu tenho atingido, num curto período de tempo, um detalhe visual que eu não tinha antes. Eu tenho conseguido enxergar as camadas da aura com muito mais facilidade. As correntes de energia correndo pelas paredes, pelo teto, pela natureza, às vezes até trazendo o raio cósmico do céu. Tudo que eu sempre treinei desde novo, com 12, 13 anos, e que em algumas situações eram brutais e aconteciam de forma espontânea, agora, nesses últimos anos, digamos que eu estou atingindo o meu máximo que eu consegui, com muita dificuldade, e agora eu estou conseguindo com muita facilidade. E muitas vezes, assim, com certa naturalidade até espantosa, tá? Eu não tenho precisado ficar forçando muito. Eu simplesmente olho e começo a ver a camada das auras, tanto minha quanto do ambiente, das pessoas ao redor, e as consciências extrafísicas também, e estou tendo uma facilidade muito maior para perceber e enxergar as consciências extrafísicas de natureza mais sutil, o que é coisa muito mais difícil, pelo menos para mim. Eu sempre tive muita facilidade para ver, para enxergar as consciências mais ligadas ao plano material, o que é normal, né? Porque elas estão muito ligadas à matéria, à energia densa, então sempre tive mais facilidade, mas as consciências sutis, os mentores, os amparadores, eu tinha muita dificuldade. Isso agora está desabrochando com uma naturalidade, com uma facilidade que eu nunca tive. Então eu atribuo tudo isso, no meu ponto de vista, na minha forma de interpretar, é como se eu estivesse chegando num novo estágio de Kundalini. Porque assim, ela atingiu desde cedo o coronário e expandiu. E o coronário até hoje continua sendo o principal centro energético e centro de consciência para mim. Eu consigo ativar o coronário muito antes de qualquer outro chakra. E a energia dele, sem sombra de dúvidas, é o que te traz de melhor, que te conecta aos planos superiores. Eu vou falar em outros vídeos mais especificamente sobre o coronário, sobre a importância dele na cura do corpo energético, na sua comunhão com os mentores, com os amparadores. Enfim, eu vou ter um outro vídeo especificamente para ele. Mas o que eu quero falar agora é que a minha Kundalini parece que está mudando de estágio, está subindo um degrau de consciência. E por isso eu acho muito importante falar um pouco sobre isso, porque muitas pessoas acham que você tem só um tipo de Kundalini, ou você é um mestre ou é um ninguém. Não é assim. Existem vários níveis que te levam a patamares distintos de consciência. Então o que eu tenho percebido comigo agora é isso. É que a minha capacidade energética, a minha qualidade energética, a minha ativação kundalínica, se é que existe essa palavra, ela está cada vez mais intensa e além do fluxo energético estar muito mais poderoso, o tipo de energia está mais sutil ainda. E a comunhão no Anahata, que é o cardíaco, parece que o canal energético entre o Muladhara e todos os chakras até o coronário, ele está o dia todo aberto. Eu sinto esse fluxo energético percorrendo o corpo inteiro praticamente o dia todo. Então eu acredito que está tendo alguma mudança nesse sentido, beleza? E uma coisinha que eu não falei para vocês é justamente essa. Quando a Kundalini chega no cardíaco, no Anahata Chakra, ela entra em contato com a energia que desce pelo topo da cabeça, pelo coronário. É uma energia que representa a divindade Shiva, o Senhor Shiva, e essas duas energias entram em comunhão no Chakra Anahata, no coração. A energia serpentina, feminina, da Kundalini, em comunhão com a energia do Senhor Shiva. E depois elas vão em direção ao topo da cabeça, formando aquela coroa energética e tendo um banho de energia em torno de si mesmo, que muitas vezes atinge todo o ambiente. A verdade é que é uma experiência muito fantástica, parece até um filme de ficção científica ou um anime japonês, onde você vê a energia pulsando, correndo, percorrendo em torno de você. Quando você consegue ativar o coronário, tem esse banho energético em você e no ambiente, e você ativa a clarividência. Pode ser que em uma pessoa seja ativado de uma maneira, em outra de uma outra forma, mas de uma forma geral, quando você consegue a ascensão energética até o topo da cabeça, você vai ativar o chakra Agnya, você vai ativar o chakra frontal e a parte parapsíquica dele. Pelo menos na minha experiência foi assim. Então, além de você sentir a energia subindo e explodindo no topo da cabeça, você vai conseguir ver pelo processo da clarividência, muitas vezes que nem eu vejo de olho aberto, você vai sentir o terceiro olho desdobrando aqui. É um negócio fantástico.
assim, posso dizer que também está entre as experiências mais fantásticas que alguém pode ter. Normalmente eu consigo sentir o chakra abrindo aqui, uma abertura mais ou menos de, sei lá, de 3 dedos, e eu já consigo um processo de clarividência muito bom, vendo camadas, vendo energia percorrendo, muitas vezes vendo consciências extrafísicas, vendo mentores, mas quando ele desdobra dessa forma aqui, cara, é um redemoinho energético aqui, você sente aqui, meu amigo, não é pulsando aqui não, o negócio aqui. Quando eu falo com vocês aqui, eu já estou automaticamente movimentando de forma quase que instintiva toda a energia do meu corpo. Estou sentindo aqui a energia correndo, os chakras abrindo de forma menor, mas estou sentindo. Então já se tornou um processo tão natural. Mas eu tenho sentido que o chakra frontal, nesses últimos anos também, o processo de clarividência está ficando muito mais rápido e chegando ao meu nível máximo de intensidade com muita facilidade, tá? Mas eu não quero me estender muito aqui na parte de clarividência, então depois eu vou fazer um outro vídeo, na verdade, vários outros vídeos falando de técnica de clarividência, como eu desenvolvi a minha, qual foi a técnica que eu usei. Eu tinha espontânea? Tinha, mas ela era espontânea e não era muito grande. Era uma clarividência, digamos assim, nota 5, tá? Só que eu venho praticando desde os 12 anos de idade, estou com 43, tá? Então, é um trabalho a longo prazo, não é que você vai demorar muito, 50 mil anos, não. Até porque no primeiro mês, no segundo mês, nos 3 primeiros meses, é igual musculação. Você nunca trabalhou aquilo, você tem logo um desenvolvimento. E depois você fica estacionado durante um grande período. Mas é isso. Quem quiser, eu vou fazer vários vídeos sobre isso depois. Beleza? E o que eu quero passar para vocês com esse vídeo, a ideia central do que eu quero transmitir para vocês com esse vídeo, é que se eu, um cara normal, cheio de problemas, cheio de imperfeição, cheio de defeito, conseguir e consigo diariamente manifestar essa energia, consigo senti-la percorrendo o meu corpo, ativando os chakras, expandindo cada vez mais a consciência, a cada dia, a cada mês, a cada ano que passa, mesmo com os problemas, mesmo às vezes com altos e baixos, se eu conseguir, se eu consigo cada vez mais, você também consegue. Não pense que a energia Kundalini é uma energia destinada só aos sábios, aos grandes santos, aos mestres, como Cristo, como Buda, como Krishna, como Paramahansa Yogananda, como o Sim, como Sri Aurobindo, como tantos outros mestres que tem aí, tá? Como São Francisco de Assis, com a devoção aos animais, a renúncia. Aí, o que não falta é exemplo tanto no Ocidente quanto no Oriente, tá? Mas você tem que perceber o seguinte, essa energia está adormecida em você, mas você pode manifestar essa energia como eu consegui, como vários outros conseguem manifestar e conseguiram ao longo dos séculos e dos milênios, tá? É claro que eu entendo algumas pessoas falando que você tem que estar preparado, é uma energia muito poderosa, mas em essência é uma energia divina que não é destinada a um grupo específico de pessoas, tá? Ela é destinada a todo mundo. Até os santos que a gente conhece, os santos famosos, né? Porque também tem muitos santos anônimos aí que o mundo não sabe, mas até os santos estão expandindo a consciência também. Então, nada mais normal que nós também passemos por esse processo. Beleza? Eu não sei se eu falei o que eu queria falar, se eu me expressei bem, se eu falei demais, mas enfim. Quem gostou do vídeo, quem tiver alguma dúvida, quem quiser sugerir alguma outra questão para que eu fale alguma outra coisa. Eu vou falar depois um pouco sobre clarividência, que também é um assunto que os assuntos que eu mais gosto são meditação, clarividência e projeção astral, tá? A meditação envolve todos os chakras, e o Sahasrara, que é o meu chakra, o meu queridinho, que é o que eu consigo ter o maior processo de expansão de consciência. Na verdade, todo mundo, né, quando atinge o Sahasrara, essa coisa da unidade cósmica. Mas quando a gente fala de meditação, está envolvendo todos os chakras e cada chakra é extremamente importante, tá? Eu senti que esse processo mudou muito depois que eu fiz o meu canal, Expansão da Consciência, que eu faço as narrativas sobre chakras, sobre os grandes mestres. Eu já falei um pouco do Ramana Maharshi, do Sim, do Sri Aurobindo, Prabhupada, desses caras que são os grandes exemplos de mestres na Terra.
E eu percebi que depois que eu falei um pouco, depois de uns 2 meses no canal falando, né, narrando algumas citações desses grandes mestres, eu senti o centro energético, o centro de consciência bichudo da garganta, expandindo de uma maneira muito vigorosa que eu não sentia antes. Tá? Ele aumentou muito, digamos assim, dilatou de uma maneira que eu nunca tinha percebido. Tá? Mas isso eu falo depois em outro vídeo. Então, se você gostou do vídeo, quer deixar alguma dica, quiser me ajudar no engajamento do algoritmo, se você acha que é relevante esse monte de doideira, de loucura que eu falei, mas que no meu ponto de vista é essencial para o desenvolvimento de cada um, deixa nos comentários, dá o like, compartilha com quem você acha que gosta do assunto. Isso vai me ajudar muito e vai ajudar vocês também, tá? E quem tiver um pouquinho mais de conhecimento, quiser falar, pô, cara, concordo, mas faltou falar isso aqui também é legal, acontece assim, mas comigo não é dessa maneira. Quem quiser dar sua experiência, seu relato, eu vou ficar muito feliz em escutar também. E responder, é claro. Beleza? Como eu digo no meu outro canal, namastê e até a próxima, galera. Muito obrigado.